galera. Vamos começar olhando aqui o mensal, só para eu explicar. Eu sei que tem muita gente que caiu nova aqui de paraquedas, muita gente que não faz ideia, mas eu vou tentar esmiuçar para vocês o histórico do Bitcoin, aonde estão os valores chaves, quais são os comportamentos que a gente anteviu, quais são os indicadores que trazem para a gente fundos no macro, e a gente vai olhando tudo isso bem juntinho agora para entender onde a gente está. Beleza? Eu já comecei a falar disso quando eu trouxe para vocês aquelas duas partes on-chain lá do Rational Root, e agora vocês vão entender um pouco melhor. Esse gráfico aqui, para quem caiu de paraquedas, é simplesmente todo o histórico do Bitcoin. Todo sem exceção, tá? A gente tem aqui os nossos topos, aqui nós temos o bull market, no caso, né? O mercado do touro, que foi o mercado de criação, o mercado Gênesis, nosso primeiro bear market, e a gente separa os ciclos entre segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, é onde nós estamos agora, tá? Lembrando que um ciclo computa um bear market e um bull market, um bear market e um bull market, um bear market e um bull market, tá? Naturalmente, o primeiro ciclo não tem o bear market porque ele sai do zero, beleza? Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa, e esse é um estudo que quem faz muito bem é um analista chamado Benjamin Cohen, e ele é, pô, ao meu ver, um dos melhores analistas on-chain, tirando o Igor aqui, é claro, né? Não sou bobo nem nada. Diria que é o equivalente brasileiro, com certeza. Mas a gente tem aqui o seguinte: retornos cada vez menores, e quando eu digo isso, a gente vê que o preço dá guinadas cada vez menores, e ao mesmo tempo, essas guinadas não só são menores, como elas demoram mais tempo para acontecer. Vocês podem observar que o nosso primeiro ciclo demorou aqui esse tempinho, tá? E eu vou tentar não falar em números, só para ficar mais visualmente mais fácil de vocês entenderem. A gente observa aqui, exatamente, topos cada vez menores e tempos cada vez maiores para isso acontecer. A gente vê aqui o primeiro ciclo que teve o seu período nessa barrazinha em branco, o seu segundo ciclo, né, do nosso topo a topo. Nós temos aqui esse período, que é um período que vai de 1 de junho até 13 de novembro. Depois a gente tem o nosso mesmo ciclo, né, de topo a topo, vendo aqui que nós observamos aqui. Esse aqui foi de 1 de novembro de 2013 a 1 de dezembro de 2017. E agora a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente está indo de topo a topo, pegando até onde na teoria começa. Lembrando que do jeito que a coisa aconteceu, na teoria, o nosso topo, na teoria, veio aqui, tá? E se a gente vai de topo a topo, na teoria a gente já começa a entrar em um novo bear market aqui, mas a gente não sabe. A gente infelizmente não sabe se isso aqui vai guinar e voltar do jeito que a coisa tá. Esse ciclo aqui aparentemente já foi computado, tá? Bear market, bull market, agora a gente volta para o novo período de bear market para provavelmente ir mais à frente. Existe a teoria do ciclo estendido, que na teoria essa teoria na verdade pode continuar ainda. A gente não sabe. Para a gente olhar no macro, para isso aqui ser de fato invalidado como um topo local, a gente precisaria fazer um fechamento abaixo dos 6 e pouco aqui. E aí isso sacramentaria com certeza absoluta. Até lá, existe uma linha de tendência aqui que a gente pode seguir relativamente tranquilo ainda, mas vamos deixar essa água correr. O ponto todo aqui estão os ciclos, e é isso que eu quero que você preste atenção agora. Junto com esses ciclos, eu vou fechar eles aqui, a gente tem os halvings. Os halvings são os períodos no qual a gente tem um choque na oferta e o preço tende a fazer uma valorização quase que instantânea nos meses seguintes, tá? Mais uma vez, vocês podem ver que o nosso próximo halving ainda está a certa distância de acontecer, tá vendo? O que é legal de ver também é que geralmente o fundo do bear market, ó, deixa eu botar para cá. É melhor, vamos dar uma olhada em termos de, ó, halving. A gente tem aqui 791 dias até o fundo do halving. Vamos ver aqui. 940 dias, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. 913 dias até o fundo. Aqui a gente teve quantos? Só para ter certeza. 700, então a gente aumentou aí uns 200 dias, né? Beleza.
do nosso halving agora até, vamos colocar, né, se foi 700, 900, vamos botar 1100, só para ter certeza. 1100, 1000 e 1100 aqui mais ou menos. Então, na teoria, o nosso fundo ah, já está bem próximo de ser encontrado. Se vai ser agora, se a gente vai dar mais uma pernada para baixo, aí só o futuro reserva isso pra gente. Se a gente for colocar ó, pela metade do tempo, tá? Eu vou sinalizar isso aqui pela metade. Se a gente colocar, e eu não estou sendo super preciso não, estou só pegando os dois quadrantes mais óbvios aqui pra gente. Aqui. A gente observa que o fundo geralmente é encontrado, tá vendo? Ó, rapidinho. Não, acho que tá bem certinho mesmo. O nosso fundo é encontrado logo depois que a gente faz o nosso halving. Vocês estão vendo que aqui, ó, vou tentar cruzar as leituras. Aqui a gente perdeu esse fundo aqui e encontrou o nosso fundo. Aqui a gente perdeu esse fundo aqui e encontramos o nosso fundo, tá? Aqui, ó. Fundo, fundo, tá? Então agora, se a gente perdeu esse fundinho aqui agora, vocês concordam comigo que independente da gente ir mais fundo ou não, a gente já está bem próximo e que o raciocínio está praticamente idêntico? Aqui, ó, perdemos a zona de acumulação mais feroz na época, fizemos a pernada que fechou o mercado. Depois a gente foi embora. Perdemos o fundo de acumulação na época, fizemos o fundo. Daqui em diante foi só valorização, mesmo contando uma pandemia vindo depois e jogando os preços lá embaixo de novo. A mesma coisa acontece agora. Nossa zona de acumulação aqui foi perdida e agora a gente está fazendo a pernada que vai fechar esse mercado. Se essa pernada vai acabar aqui, se ela vai dar mais uma pernadinha e continuar, galera, isso só Deus sabe. Só Deus sabe. O que eu posso dizer para vocês também é que nós temos uma outra curva aqui, ó. E mais uma vez, eu tento não tomar decisão baseado nessas curvas, tá? Mas eu trago ela mais para ter uma referência desses fundos, tá vendo? A gente tem, ó, fundo 1, fundo 2, fundo 3 e essa angulação me joga para interpretar dessa forma aqui, tá? A gente poderia de repente procurar esse toque aqui, ó, mais coladinho, pode ser também, e ainda assim nós estamos bem próximos desse fundo. Notem que para um evento Black Swan, a gente pode brevemente ficar abaixo dessa linha, tá vendo? Mas, sendo muito sincero com vocês, galera, o ciclo continua se comportando da mesma forma, com retornos diminutos e tempos maiores para isso acontecer, tá? Anyway, e na teoria, eu trago esses estudos porque a matemática na teoria já resolve tudo, tá? Na teoria, todos esses efeitos históricos, tudo que está acontecendo, o próprio gráfico já computa isso tudo, inclusive o que vem lá na frente. Por isso que é mágica essa porra e parece bruxaria às vezes, tá? Mas mesmo assim, vocês estão vendo que nós estamos no meio do caminho para um halving. Provavelmente a gente vai ter um 2023 aí extremamente apertado, podendo até romper essa zona aqui e dando aquela agulhada brevemente mais fundo, mas isso daqui já me mostra que a gente ainda assim segue dentro do esperado, tá? Nosso fundo aqui, ó, o fundo pegou aqui 17, a gente, se a gente para mais uma pernada, pegar nos 13 aqui, ó, que nem a gente fez esse movimento, ó, pegar nos 13 aqui e já voltar acima dos 20, 19 e tanto, cara, tá super plausível no que diz respeito a uma oscilação local. E é por isso que o longo prazo reserva para a gente, aspas, a certeza dessa evolução. Agora, o que vai acontecer no curtíssimo prazo fica incrivelmente mais difícil, tá? Eu uso essa plataforma, se chama TradingView, tá? Mas isso é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Para quem não sabe, o halving é um mecanismo interno do próprio protocolo do Bitcoin, que ele corta pela metade a oferta da quantidade dos Bitcoins que é minerado para os mineradores, tá? Isso aqui é o mais importante. Outra coisa que é bem importante e que pode estar mostrando para a gente um período inédito para o Bitcoin é que nenhuma vez na história a gente rompeu o nosso topo prévio, tá vendo? E essa foi a primeira vez em 13 anos de história que a gente veio e rompe essa, e no caso toca na nossa prévia auto-histórica. E por que isso é importante pra gente, galera? E agora eu vou relativizar um pouco as coisas, cruzando um pouco com a história que é o seguinte. Para quem não sabe, o nosso grandíssimo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, criou o Bitcoin pós-crise de 2008. Vocês estão vendo que aqui o histórico começa, inclusive, em 2010. Na verdade, ele foi criado uns 2 aninhos antes,
2009, entre 2000 e 2009, justamente para lutar contra a inflação ou lutar contra a possível consequência de uma inflação. Ou seja, desde a criação do Bitcoin, é a primeira vez na história que a gente entra em, muito provavelmente, uma recessão somado a um período de aperto monetário gigantesco. Beleza? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?